Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no capítulo 94 do segundo volume, que é a Grande Síntese. Nós já estudamos o volume 1, que é justamente as grandes mensagens. E agora já estamos aqui no capítulo 94 de a Grande Síntese, o grande resumo. A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência. Neste capítulo 94, da fase hedonística à fase colaboracionista. Hedonismo é busca excessiva do prazer como bem supremo. O hedonismo é essa busca excessiva do prazer como se a vida fosse só isto. E aqui, na Grande Síntese, nós vamos compreender que nós precisamos mudar de fase, passarmos dessa fase de que cada um busca o seu prazer, cada um se esforça excessivamente na busca do prazer como um bem supremo, passar para uma fase colaboracionista. Fase colaboracionista, o próprio nome já diz, já resume. Uma fase de colaboração em que um colabora com o outro colabora com um, e todos ganham com isso. Então, sua voz inicia esse capítulo dizendo: enfrento todos os problemas econômicos, subindo até suas fontes. A sua voz, até agora, enfrentou todos os problemas, inclusive os problemas econômicos, e subindo até a fonte do problema, econômico, que estão na alma humana. A solução é radical, substancial e, acima de tudo, uma solução muito simples. Mesmo no campo econômico, olhamos nas profundezas, atingindo a substância. Mesmo no campo econômico, sua voz olha com profundeza e enxerga a essência além da forma. A sua voz se preocupa sempre com a essência, não com a parte externa, com a forma. Substituir a premissa hedonística dessa busca de prazer pela premissa colaboracionista, elevando o mínimo ético das ciências econômicas, dando-lhes um conteúdo moral. Aqui a recomendação de sua voz, o conselho de sua voz, que ditou a obra para Pietro Ubaldi, está dizendo que tem que colocar gradativamente, proporcionalmente, mais conteúdo moral, mesmo nas transações econômicas. Elevei, pois, o fenômeno econômico a um nível imensamente mais alto. Mostrou até agora o fenômeno econômico e num nível mais alto. Mostrei-vos, sobretudo, sua evolução e sua forma futura, a forma futura do fenômeno econômico, que será uma forma de colaboracionismo. Indiquei-vos o caminho para ultrapassar a velha economia hedonística, lancei as bases de nova economia colaboracionista a partir de teoremas apresentados de maneira totalmente diversa, que deveis desenvolver. Está lançado aqui em A Grande Síntese o tronco. Agora podemos e devemos desenvolver as particularidades
como os ramos, os galhos da árvore, e, consequentemente, mostrar, demonstrar, desenvolver onde estão as folhas, as flores e os frutos desse tronco. Enquanto a base hedonística mergulha suas raízes na involução subhumana, a fase colaboracionista é decidida aproximação da perfeição evangélica. Então a fase hedonística, ela está ligada com o ser involuído, com o subhumano. Já a fase colaboracionista é aquela fase que já está se aproximando gradativamente à perfeição do Evangelho de Jesus de Nazaré, que é a expressão da lei de Deus, que é a expressão da lei de amor. Não podíamos deixar de encontrar, como o percebemos em todos os campos, também no campo econômico, as duas leis consecutivas, entre as quais oscila a maturação biológica humana. Nós vamos observar que são duas leis consecutivas, é uma sequência de leis. A fase hedonística e, em seguida, a fase colaboracionista. Nesse momento, nesse intervalo, as duas leis estão em ação. A lei do hedonismo, que é a expressão do egoísmo, e a lei do colaboracionismo, que é a expressão do evangelho da lei de amor. Então, convive nesse momento as duas fases, né? Nesse intervalo, convive as duas fases. Bem, aqui as duas leis também em outros momentos foram já observadas em outras situações. Duas leis sucessivas que, em qualquer campo, provam a evolução no trabalho, a evolução na renúncia, a evolução na dor, a evolução no amor. Da força ao direito, ou seja, lá no passado tínhamos a lei que era o direito da força bruta. Por evolução, passamos à lei do direito ou da justiça. Então, a lei da força do direito, a lei da justiça. Nós também vimos a evolução do egoísmo, que naquele intervalo tinha egoísmo e também altruísmo ou caridade. Então, em certo intervalo, está operante as duas leis, a lei do egoísmo, de querer tudo para si, e a lei do altruísmo, em compartilhar, em dividir, em emprestar. Então, essas duas leis são sucessivas. Elas existem, inicialmente, o egoísmo, quando o ser desperta do meio, diferenciando-se do meio, tendo consciência de si. E depois, por evolução, vai do egoísmo ao altruísmo. Também da evolução da guerra à paz, da concorrência, que é o hedonismo, ao colaboracionismo, evolução da fera ao homem e ao super-homem, da desordem à ordem e à justiça do evangelho, do mal ao bem. Aqui nós estamos mostrando essa tabela dos sentimentos, em que na parte inferior, aqui, na obra de Pietrobaldi, é o antissistema. Lá no alto, o sistema. Aqui embaixo, a fase de egoísmo que impera nessa região, dando a fase hedonística, da busca de prazer, da busca de atender aos interesses próprios. Mas por evolução, por conscientização, por praticar o evangelho ou
a evolução moral na busca das virtudes, ou evolução desses sentimentos, inclusive nós vimos juntos, a evolução, a expansão do egoísmo até o altruísmo ou caridade. Então, tudo isso nos mostra que é uma evolução partindo da fase do hedonismo até a fase do colaboracionismo. Para cima, a seta mostra evolução, para baixo, o contrário, involução. Para cima, com evolução, aumenta a bondade, aumenta a perfeição, consequentemente a criatura se torna mais feliz. E o inverso é verdadeiro. Com a involução aumenta a maldade, aumenta a imperfeição e aumenta a infelicidade da criatura. Depois vocês vejam essa tabela com mais tempo. Mas vamos ganhar tempo. Vossa supercultura torna o fenômeno econômico um problema complexo, acessível apenas aos técnicos. E, inclusive, os técnicos em economia e administração usam termos que a gente chama de economês. Não é um português, são termos economês. Então, a nossa supercultura torna o fenômeno econômico um problema complexo, que é acessível, que é compreensível apenas aos técnicos, que nada resolvem. Prova é que as crises se sucedem. Crises, verdadeiros furacões econômicos que varrem tudo à sua passagem. Crises econômicas de um país, de vários países, crises econômicas de vários países da Terra toda, do planeta toda. Crise econômica mundial. Falo-vos simplesmente da lei, da ordem universal, de uma ordem ética com a qual é necessário harmonizar esta ordem econômica menor, ou seja, a sua voz está falando da lei maior, em que nessa lei maior, que é a ordem universal, tem que harmonizar-se, tem que enquadrar-se também a ordem econômica, que é uma lei menor. Sabeis avaliá-lo, o problema econômico, com exatidão matemática, e esta avaliação vos revela toda a fisionomia do fenômeno, a face interior de seu ser e de seu devenir, do seu tornar-se, do seu vir a ser. Mas isto permanece isolado e, em sua sensibilidade, sofre repercussões provenientes de impulsos morais e psicológicos que vos escapam. Reconduzo tudo a uma atitude de espírito e chego às raízes que se encontram no campo das motivações. A sua voz sintetiza, reduz tudo a uma atitude de espírito, que se encontra o problema econômico no campo das motivações, principalmente no sentimento de egoísmo. Mas, que pretendeis conseguir no mundo econômico? Se em sua base, na base desse sistema econômico, reside um princípio de destruição, que é o egoísmo. Então, o que nós esperamos desses sistemas econômicos, se na sua base tem um princípio destruidor, que é o egoísmo? Se todas as ações estão permeadas de um egoísmo que as acompanha como mal de origem, minando nos alicerces todo o edifício econômico. O que adianta todas as ações no mundo econômico, nesse sistema, se existe um mal destruidor na sua origem, que é o egoísmo?
Experimentam-se todos os sistemas mais complexos, sistemas econômicos mais completos e complexos, são experimentados. Tenta-se mudar tudo, mas o egoísmo humano fica intacto. Com ele, com o egoísmo humano, fica intacta a substância das coisas. O que adianta nós apresentarmos sistemas econômicos, estaduais e do país, federais, e também nesse sistema econômico mundial, se na base do sistema econômico reside um princípio destruidor, que é o egoísmo. Fica difícil resolver esse problema, que é o problema econômico, enquanto não resolvermos o problema do egoísmo. Não é possível construir com semelhantes materiais. Como que nós vamos construir um sistema econômico adequado, produtivo, justo, baseado com o princípio de destruição, que é o egoísmo? Enquanto o homem for o que é, incapaz de passar da fase hedonística, diminuindo esse egoísmo, para a fase colaboracionista, em que todos colaboram com um e um colabora com todos, enquanto não superarmos essa fase hedonística para a fase colaboracionista, será inútil escogitar sistemas distributivos. Não adianta querer fazer distribuição de riqueza, não adianta fazer distribuição também de rendas, enquanto não reformar o homem, enquanto não combatermos o egoísmo. As distribuições de riqueza, se fossem realizadas, em pouco tempo estariam desequilibradas pelo egoísmo excessivo de alguns, pela habilidade de alguns em manusear a riqueza e a inaptidão de outros em gerir riquezas. Então, não resolveria essa distribuição. É imprescindível formar o homem, reformar, eu diria, o homem, antes dos programas sociais. E estes programas sociais construir apenas para formar o homem. Construir programas sociais para formar, reformar o homem. É preciso transformar o problema econômico em problema ético. Se usarmos da ética, as transações econômicas, os problemas econômicos passam a ser menores, passam a serem resolvidos. Se eu do et des, que significa dou para que tu me des, ou seja, é aquela busca de emprestar a quem nos empresta, é aquela situação de doar com a esperança de que o outro nos doe uma quantidade equivalente, essa condição de compartilhar, se ele também compartilhar comigo, então isso é expressão de egoísmo. Se imperar o do et des, e mostrando que esse dou para que tu me des é uma necessidade psicológica do mundo humano terráqueo hoje, se a necessidade é o único meio para obter trabalho de um indivíduo, se a inconsciência ignora a função social da atividade econômica, se a grande máquina só pode mover-se por meio da mola hedonística, então, contentai-vos com os resultados que obtiverdes e que esse sistema puder proporcionar. Então, se nós não conseguimos
superar o egoísmo, se nós deixamos com que o egoísmo destrua os sistemas econômicos, se nós não conseguimos ainda sair da fase hedonística para a fase colaboracionista, então vamos nos contentar com o que obtivermos como resultados. Vamos nos contentar sem reclamar, porque a culpa está na raiz, que é o egoísmo, que é o sentimento do ser humano involuído. Podeis dizer que são inúteis minhas palavras. Eu vos digo que não é inútil vosso sofrimento, porque, tornando-se mais sensível vossa psicologia, ela um dia compreenderá a enorme vantagem de libertar-se desse contínuo esforço coletivo de recíprocas demolições e reagirá refreando o egoísmo até superá-lo, transmudando o egoísmo em fraterna colaboração. Quando nós fizermos a expansão, a evolução do egoísmo para o altruísmo, então tudo ficará melhor. Nessa fase colaboracionista, o rendimento, a otimização da evolução material, intelectual e moral será muito alavancada, será muito sensível à melhora de qualidade de vida, de qualidade de felicidade para todos. Contentai-vos hoje com a realização da máxima justiça permitida do sistema, com o equilíbrio entre o dar e o receber, de equilibrar a balança do egoísmo. Temos que nos contentar com isso, já que assim pensamos, já que assim agimos, já que assim falamos. Mas é fato que só pode produzir trabalhos de ordem inferior, e numa direção não será suficiente, tão logo se eleve, a prestar serviços cuja função coletiva seja substancial, seja essencial. O mínimo ético no mundo econômico é demasiado baixo para sustentar-se. Isso, a grande síntese que foi escrita entre 1932 a 1935, portanto, há mais de 80 anos já afirmava isso. Existem na sociedade humana funções supereconômicas que, de fato, se inserem no campo econômico hedonístico e, como tais, são substancialmente, são essencialmente compreendidas, embora seu conteúdo moral devesse ser preponderante. Então, nessas funções supereconômicas, deve-se inserir o mínimo de ética para que se tenha a preponderância do conteúdo moral sobre os egoísmos. Imaginai que degradação sofre o princípio da função social, quando reduzido nas estreitas limitações de função hedonística. O hedonismo e o egoísmo gera atritos, gera dificuldades e cai o rendimento. Todos são afetados, todos são prejudicados, todos ficam infelizes. Existem funções econômicas de conteúdo moral, verdadeiras funções sociais, que sofrem constante processo de degradação, porque limitadas apenas à lei da oferta e da procura. É indispensável que essas formas de atividade sejam atribuídas ao Estado. Compete ao Estado, no sentido de o órgão
que representa aquela sociedade humana. No Estado, entende-se aqui como o município, o próprio Estado, o país. É necessário que o Estado, representante da coletividade, daquele conjunto, que essas atividades do Estado vão introduzindo de forma gradativa, em doses homeopáticas, o aumento do conteúdo ético, o aumento do conteúdo moral nos problemas econômicos. É indispensável que essas formas de atividades sejam atribuídas ao Estado, o único órgão ético que tem a tarefa de elevá-las ao estado de função, impondo-vos o fator moral de forma gradativa, doses homeopáticas. O Estado tem feito isso, né? Temos observado, embora tenha distorções de um país para o outro, ou de indivíduos ou de dirigentes de um ou outro país, ocorrem distorções. Mas compete ao Estado fazer essa introdução da ética e da moral também nos problemas econômicos. Falo-vos do problema da distribuição da riqueza, como de um problema de destinos. Reduzo as tentativas violentas de nivelamento econômico. Sabe aquelas tentativas violentas para nivelar economicamente as pessoas, para que haja uma distribuição de riquezas que não funciona? A sua voz aqui diz: reduzo as tentativas violentas de nivelamento econômico a uma mentira do pobre que desejaria usurpar, tomar a posição do rico. E a ele digo, e ao pobre digo: se a riqueza pode ter sido um furto, esta riqueza não é a razão para roubá-la de novo. Esta não é a razão para roubá-la de novo. Quando a gente observa aqui que as classes econômicas menores fazem movimentos para um nivelamento econômico, para uma distribuição da riqueza, isso não vai resolver, como já comentamos, porque tem aptidões diferentes para administrar, aptidões diferentes para economizar, aptidões diferentes no manuseio, na condução, na distribuição da riqueza. E se fosse distribuído de forma igual, em pouco tempo quebraria esse equilíbrio. Ainda assim, nós lembramos, como no capítulo anterior, que a riqueza ela não é uma aptidão, não é também, no caso, existem os defeitos e as virtudes. A riqueza não é uma virtude, não é um talento. A riqueza é uma condição econômica. A riqueza tem que circular de mãos em mãos para benefício de todos. A função básica, a função providencial da riqueza seria gerar evolução intelectual e, acima de tudo, gerar evolução moral para todos. Resolvo o problema não dando razão ao pobre. Resolvo o problema não dando razão ao pobre que agride, mas dizendo ao rico: ai de ti, rico, se não cumprides o primordial dever de levar em conta o interesse de todos no usufruto dos bens que te foram concedidos. Então, como disse agora mesmo,
A riqueza tem função social. A riqueza tem que ser geradora de evolução, de progresso intelectual e moral. Então, ele está dizendo aqui: ai de ti, rico, se não cumprirdes o dever de produzir progresso moral, intelectual. Ai de ti, se não souberdes descer até o pobre e dar-lhes o que sobra. Ou seja, ai do rico que ignora, que tem indiferença pela situação do pobre, que não consegue essa empatia de sentir o que o outro está sentindo. Não tem essa alteridade, capacidade de colocar-se no lugar do outro em que está com dificuldade. Então, se o rico não fizer a sua parte, e aqui está dizendo, não pelo menos doar do seu supérfluo, está comprometido. Está comprometido, sim, o rico. Ai de quem hoje goza, usufrui, porque certamente não lucrará na eternidade. É um momento muito breve em que ele se deixa levar pelas condições de forma inconsequente e de forma inconsciente, porém não será assim usufruindo para sempre na eternidade. Não. O mau uso que se faz da riqueza tem que se prestar contas dessa riqueza. E aqui nós lembramos do Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. É mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico salvar-se. Ou é mais fácil passar uma linha. Camelo aqui está dando a impressão de ser um animal, mas não é. Era uma corda feita com o pelo de camelo. Mas, por abreviatura de linguagem, por simplificação das palavras, das frases, não se falava corda de camelo, mas se falava de um camelo, que era a corda feita do camelo. Então Jesus faz uma comparação que é bem difícil de se realizar. Passar uma corda pelo buraquinho fino de uma agulha. E ele disse que é mais fácil passar um camelo por esse furinho da agulha do que um rico salvar-se. Um rico aqui, não só no sentido de que tem bens morais, que tem bens materiais. O rico aqui, não só no sentido de que tem bens materiais, mas esse rico aqui é aquele que usufrui sem produzir. É aquele rico que quer usufruir, que quer simplesmente ter as situações e os prazeres terrenos sem proporcionalmente evoluir ou trazer evolução para todos. É aquela riqueza utilizada de forma egoística, de forma hedonística. Isto porque o equilíbrio não é alcançado mediante usurpações recíprocas, mas o equilíbrio é alcançado pela compreensão das mútuas necessidades, a necessidade do trabalho e a necessidade do capital, a necessidade do rico e a necessidade do pobre. Tem que haver esse equilíbrio nessas mútuas necessidades, tem que haver compreensão nestas necessidades. O progresso reside na concórdia e na cooperação. Na cooperação é possível a evolução, é possível o progresso. Ai de quem se torna instrumento de involução. Ai de quem se coloca como obstáculo para o progresso. Ai de quem promove a involução com o uso e o poder da riqueza, por exemplo. Ele se compromete gravemente
com as leis divinas, fazendo com que ele venha a renascer em dificuldades. Seriam reencarnações nas trevas, de choros e ranger de dentes. São essas as consequências. A riqueza é uma corrente que tem de circular. A riqueza é uma corrente que tem que circular, passando por todas as mãos para o bem de todos. Quem não é rico hoje de bens materiais, ou já foi rico em vidas, em reencarnações anteriores, ou será rico em reencarnações próximas, futuras, para que faça bom uso da riqueza, para que exercite também nessa possibilidade. Que a beneficência seja uma doação de alma que eleva, que a caridade, que o altruísmo seja uma doação que eleva, um ato de bondade que irmana, que torna irmãos os espíritos, mas que a beneficência não seja uma exibição que cava abismos de ódios, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ou seja, que nós não divulguemos os benefícios que fazemos, que nós não divulguemos aquele que beneficiamos. Primeiro, para não humilhar o beneficiado. Segundo, para não exaltar o nosso orgulho, porque orgulho é defeito. Seja também uma doação moral que se enriqueça de bens eternos, que a beneficência, que a auxílio, que a caridade, que o altruísmo seja uma doação moral que se enriqueça desses bens eternos. Entesourais, guardai os vossos tesouros no céu, onde os ladrões e as traças não penetram. E não entesourais na terra, onde a ferrugem, a traça e os ladrões os destroem. Mostrai-vos, ou melhor, mostrando-vos a essência da lei de Deus. Destruir a ideia pueril de que a riqueza tenha de ser seguramente felicidade. Tem uma interpretação errônea dos terráqueos, achando que para ser feliz tem que ter riqueza material. Não é assim. A sua voz, aqui em A Grande Síntese, destruiu essa ideia de que a riqueza seja necessariamente felicidade. Não. Nós vamos ver a riqueza, ou pessoas abastadas com bens materiais, infelizes. Os países mais ricos têm o maior índice de suicídios, de pessoas que se infelicitam e são infelizes, né? Nós vamos observar pessoas que não têm bens materiais e são felizes. Então, condição social, condição econômica de riqueza e felicidade, riqueza e felicidade são coisas independentes. Existe riqueza sem felicidade e existe felicidade sem riqueza. Como se a posse de bens pudesse mudar o destino humano? Imagina que alguém tornou-se um assassino. A posse de bem vai mudar o seu destino? Vai anular que ele foi e é um assassino? Não. O destino dele, as responsabilidades que ele assumiu, ele vai ter que corrigir, resgatar, para regenerar-se, para futuramente ser feliz. Como se a igualdade das riquezas pudesse gerar igualdades de destinos. Imagina, nós temos destinos diferentes,
porque tivemos escolhas diferentes, porque temos defeitos em intensidades e qualidades de defeitos diferentes, cometemos erros na intensidade de erros e tipos de erros diferentes. Nós temos defeitos e intensidades de defeitos diferentes. Nós temos virtudes e virtudes diferentes uns dos outros. Por isso, temos destinos diferentes, aprendizados a realizar diferentes, aprendizados que vão diminuir as nossas imperfeições para sermos felizes. Sim, quem tem uma imperfeição, como o egoísmo ou o orgulho, é infeliz. Mas quem tem muitas imperfeições é muito infeliz. Então, diminuir as imperfeições, desenvolver os talentos, como disse o Cristo, buscar as virtudes, buscar a perfeição para ser feliz. Como se a justiça divina pudesse ser corrigida por sistemas distributivos. Como se a justiça divina pudesse ser corrigida por distribuição de bens na terra. Não é assim. A justiça divina tem que se realizar não com o objetivo de punir, mas com o objetivo de regenerar, com o objetivo de salvar, com o objetivo de educar almas para a felicidade. Com efeito, eles só levam a ilusões e a novos furtos. Esses sistemas distributivos, com efeito, eles só levam a ilusões e a novos furtos. Mas a felicidade é um equilíbrio interior de forças eternas, ao passo que a riqueza é uma superposição externa, exterior e momentânea, não uma qualidade da alma. A riqueza de bens materiais não é uma qualidade da alma, não é um talento. A riqueza não é uma virtude. Ela, a riqueza, não consegue absolutamente fechar as portas à dor. Vemos pessoas que, mesmo ricas, têm dores, e dores morais, e dores que as levam ao suicídio. Demonstro-vos que a riqueza não é como vos parece, um privilégio, mas a riqueza é uma prova, e uma das provas mais difíceis de se passar sem queda moral. A riqueza traz todas as possibilidades, buscando os erros, intensificando os defeitos e os vícios, conduzindo a criatura à pior das quedas, que é a queda moral. Ser hoje, moralmente, pior do que ontem, e ser amanhã, pior do que hoje. Então a riqueza não é um privilégio, mas uma prova e, até por vezes, a riqueza é um castigo. Um exemplo apenas de que a riqueza é um castigo. Aquele que, embora sendo muito rico, tendo dinheiro para comprar o que quiser para comer, mas não pode comer. Um outro exemplo. Alguém que, tendo toda a riqueza que se cobiça, e não pode andar, ou é tetraplégico, ou tem um problema, não tem saúde. Então, são situações que a gente percebe que não existe relação entre riqueza e felicidade. Aqui a gente mostra, porque apareceu a palavra castigo,
Mas apenas a palavra castigo está aqui para simplificar, porque na lei de Deus não existe o castigo. Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Deus também não privilegia nenhum dos teus filhos. Por quê? Porque acima de tudo, Deus tem a sua lei, a sua lei que é capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei de amor, justiça e caridade. Então, castigo é uma situação que nós atraímos, que traz sofrimento, arrependimento, aprendizado e reparação. Então é claro que ao invés de escrever 4 palavras, a gente tem observado a palavra castigo. Mas é bom que a gente aproveite a oportunidade para dizer que no lugar de castigo deveria ser o sofrimento, o arrependimento que esse sofrimento traz, o aprendizado com esse sofrimento, que leva-nos à reparação, à reconstrução aonde destruímos, ao devolver aonde roubamos, a amar aonde odiamos. Então a palavra castigo está aqui simplificando, ou simplificada está a palavra. Porém, o que ocorre é isso. Deus quer que nós sejamos felizes. O universo conspira para a nossa felicidade. Se ainda não somos felizes, é porque fizemos escolhas equivocadas. Se ainda não somos felizes, é porque ainda temos imperfeições. Se ainda não somos felizes, é porque ainda não nos aderimos à lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Porém, a riqueza é sempre um dever e uma responsabilidade. A riqueza é um dever de alavancar o progresso intelectual e moral. A riqueza exige responsabilidade. Prestarão contas todos nós, que fizermos bons ou maus usos da riqueza. Habituar-se a satisfazer-se enfraquece a satisfação. Aquele que usa daquela satisfação, daquele prazer de forma tão repetida, enfraquece o prazer, enfraquece a satisfação. A inércia favorece a atrofia. Se nós ficarmos parados, por exemplo, o corpo físico tende a travar, atrofiar. O corpo físico foi feito para exercitar. E a inércia abre as portas ao desmoronamento, que é a queda moral. Mesmo nesse campo, impera a lei do equilíbrio, porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso nos faz lembrar o Evangelho de Jesus de Nazaré, que disse isso. Os primeiros serão os últimos. E muitas pessoas que não compreendem a profundidade desse ensinamento dão risadas e fazem piadinhas. Os primeiros serão os últimos. Significa aqueles que na terra são os primeiros, que se autoproclamaram, que se autoelegeram como primeiros, explorando, enganando, de forma orgulhosa, de forma egoísta, serão os últimos no reino dos céus. Serão os últimos no reino de Deus. E só entrarão no reino de Deus depois que se tornarem humildes, caridosos, amorosos, confiantes em Deus. E quando Jesus disse: "E os últimos serão os primeiros", os últimos na terra, aqueles que são explorados,
enganados, que são muitas vezes humildes, que levam a vida honesta, reta. Esses serão os primeiros a adentrarem ao reino de Deus. Porque Jesus disse: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, ou os humildes. Felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Então, realmente, aqui mostra que nós precisamos passar da fase hedonística, dessa fase de busca egoística do prazer, pisando, enganando, explorando, para uma fase colaboracionista, em que todos serão felizes, todos se colaborarão, todos se ajudarão, o atrito diminui, os obstáculos caem, as barreiras desaparecem e a caminhada evolutiva para a felicidade torna-se mais curta e mais rápida. Nós chegamos ao final do capítulo 94. Nós agradecemos a paciência, a tolerância e a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Nós desejamos que todos nós façamos um esforço para sermos dignos das bênçãos de Jesus. Muita paz a todos. Fiquemos com Jesus e com nosso Pai de amor e bondade. Muita paz.